Salve família, bem-vindo ao Escatologia Filmes. E hoje vamos fazer aqui o terceiro vídeo da maratona de vídeos Arquivos da Morte. Hoje vai ser o Arquivos da Morte Guerra. Esse daqui ele não tem imagens chocantes, ele tem histórias. Ainda mais envolvendo situações socioeconômicas de países pobres, né? Cara, tem algo muito errado com o mundo e você percebe isso quando você começa a ler e ver coisas como essa, né? Se você já estudou algumas coisas assim, história, essas coisas assim, você já sabe que o mundo é uma merda, né? Em relação à desigualdade social, essas parangas aí que perpetuam até hoje, não é mesmo? Então, esse mundo, né, eu acho bem irônico que esse mundo é cheio de riquezas e de tecnologia e ainda assim tem gente que passa por situações que são retratadas aqui, velho. E isso porque eu tô falando de coisas que foram essas imagens, né, que eu vou falar e que aparecem no filme, é dos anos 90 e muitas situações apresentadas aqui ocorrem até hoje, velho. Muita gente culpa o capitalismo, eu culpo o ser humano, porque para mim, pelo menos, essas coisas acontecem independente do sistema vigente, entendeu? A culpa não é do sistema econômico, a culpa é das pessoas. Mas daí já é um assunto, né, mais profundo e tal, e foda-se, é um assunto bem complexo que eu não vou ficar debatendo aqui, então bora falar dos arquivos da morte, bora para o conteúdo. O primeiro caso, né, nós estamos em algum lugar da Romênia, numa clínica de aborto. Segundo o locutor, passa mais de 100 mulheres por dia nessa clínica para abortar. Ele informa que o método contraceptivo era proibido até 1989. Houve aí, né, uma revolução romena em 89 e derrubou o regime comunista. Mostra um pouco também como era feito ali o aborto, cara. É uma coisa bem feia de se ver, porque aparece enfiando uma pinça assim na mulher e saindo sangue pra caramba, jorrando. E depois, né, eles filmam um freezer que tá cheio de restos de aborto que os médicos vão vender pra Pepsi para elas adoçarem o guaraná deles. O capitalismo é cabuloso, né, velho? O bichinho consegue mercantilizar tudo, cara. Tudo que existe é mercantilizado. É maravilhoso, cara. Então aí agora fomos para Tailândia. Houve uma explosão de uma bomba relógio dentro de um metrô. 3 pessoas morreram e 73 ficaram feridas. Mas não aparece nada demais, tá? Só aparece ali um metrô totalmente destruído. Então o locutor vai informando que possivelmente foi um atentado homicida disfarçado de terrorismo. Tudo indica que os islâmicos separatistas que fizeram tal coisa para tentar matar um político. Agora nós vamos para o Brasil. Brasil, minha gente. Estamos no Rio de Janeiro e mostra aí, né, a molecada de rua. Os caras falam assim, o locutor até fala assim que essas molecadas aí viraram um tipo de atração. Eu não sei porquê, né? Mas ok. Então ele fala sobre os assassinatos das molecadas de rua. Um bom filme que mostra isso é Última Parada 174. Filmaço BR, hein? Filme muito bom. A polícia informa que durante o ano de 91, 1.000 jovens foram mortos dessa mesma forma. Eu não sabia o porquê, mas foi muito legal. Falado assim que essa molecada acaba virando trombadinhas, então os comerciantes locais contratavam matadores para dar cabo nessa molecada. E tinha até policiais envolvidos ali como matador. Eu já conhecia essa história a respeito dessas chacinas, né? Mas eu nunca li, nunca fui muito a fundo a respeito para saber o porquê que acontecia isso, entendeu? Mas foi bem interessante saber. Mas enfim, voltamos aí para a Romênia. Aqui eles mostram uma área do hospital que está cheio de crianças com AIDS. No regime comunista, eles simplesmente ignoraram a existência da AIDS. Eles negaram a existência, entendeu? E foda-se. Com isso daí, o que aconteceu? A doença se espalhou pelo país inteiro. Então os médicos começaram a investigar o que estava disseminando, né, essa doença. Então eles consultaram os pais dessas crianças que estavam com AIDS. E eles só acharam um casal que tinha. Então depois eles investigaram mais ainda e descobriram que a maior causa dessa, né, que estava difundindo a doença era a transfusão de sangue
e o uso de seringas contaminadas. E isso faz sentido lá. Por quê? Porque quando o bebê ele nascia anêmico, eles faziam a transfusão de sangue. E como, né, um país pobre e tal, não tinha seringa descartável para todo mundo, eles reutilizavam. Então o regime comunista, né, mandou eliminar essas crianças contaminadas, mas os médicos não fizeram isso daí, deixaram elas vivas naquela ala lá. Só que a grande maioria não vai sobreviver, né? Acho que a grande maioria morreu porque é uma filmagem da década de 90. Então acho que a maioria morreu. Então fomos agora, né, para a Guerra da Bósnia. Cara, eu recomendo vocês verem um documentário sobre isso daqui, sobre essa guerra, porque é bem interessante, cara, bem legal. Mas enfim, nessa guerra aqui, né, a reputação da Sérvia foi pro saco. Eles são acusados de genocídio, de doce vingança, e até falam assim que eles foram até pior que os nazis. Só não foram pior que o Japão Império, porque é difícil, hein? Se superar o Japão Império é difícil. Mas ninguém liga pro Japão, porque agora eles são aliados, né? Então passa o maior pano para eles. Essa guerra, cara, foi basicamente uma guerra entre três etnias para ter um pedaço de terra. Então, tipo assim, os sérvios tinham a ajuda da Sérvia, os croatas o apoio da Croácia, e os muçulmanos não tinham ninguém, velho. Então os caras eram esculachados por todo mundo. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um apelo internacional para pedir ajuda e para relatar as atrocidades que eles sofriam. Então, cara, isso aqui é um assunto geopolítico muito intenso, entendeu? Então, tipo assim, eu não vou ficar explicando, porque eu também não sou formado em história para ficar dando aula. Mas eu recomendo vocês lerem, estudarem, até ver os documentários que tem no YouTube, porque é uma coisa interessante, cara, é legal. Legal a história, tá? Viver ali deve ser um inferno, pelo amor de Deus. Mas enfim. Então, finalizando aqui, né? Ele conta a história da Sérvia, e a Sérvia só se fode e fica mostrando vários corpos de pessoas que morreram por causa da guerra. Basicamente é isso daí. Esse aqui seria os Arquivos da Morte Guerra. É bem interessante, né? Como eu falei, ele não mostra coisas pesadas, mas o contexto que é falado, gravado, é um contexto mórbido, né? E é isso. São contextos que acontecem até hoje e vão acontecer para sempre, porque foda-se, ninguém tá nem aí.